Eu conto história das quebradas do Mundaréu. Falo desse povão que, apesar de tudo, é generoso, apaixonado, alegre, esperançoso e crente numa existência melhor na paz de Oxalá. Era uma cidade com nome de santo que atraía todos pra nela morar. E nessa cidade com nome de santo foi onde eu nasci, aprendi a sambar. Eu já conheço bem, seu jeito eu conheço como a palma da mão. Eu sei bem que ela tem defeitos, mas... Se a periferia descobrir que ela é a maioria, sabe? Que não é do lado de lá, é do lado de cá que as coisas acontecem. Nossa, gente, as coisas iam mudar muito. Universalizando meu ideal e propósito, sem discurso ar e sem pressa pra chegar logo. Sim, o menino pródigo, longe do conceito óbvio, torno-me popular. Bem bacana que nos copos embriagam mentes pesadas, também sobrecarregadas por toda a carga deixada. A classe proletariada passa, tua casa mata, proteja-se da chuva ácida, pois subiram as matas durante várias queimadas chamas que deixam marcas e queimam. Desde o vale noturno sobre a relva, aos pingos da chuva regando a terra seca e árida, evitando as lágrimas sertanejas, que apesar de ácidas, também são águas, que rolam dos olhos castanhos, famintos por verde esmeralda. Como eu vim do interior, cidade de Maracás, próximo da Chapada Diamantina, eu vim atrás de mercado de trabalho, né? Porque lá era meio difícil, tem serviço, mas não era como aqui. Aí a arte, ela vem sempre assim, como uma válvula de escape mesmo, como uma coisa para aliviar a tensão da rotina, porque até hoje eu continuo na luta, continuo trabalhando. Mais de 70% de mim convenceu-me a escrever esse poema. Mais de 70% de mim convenceu-me a escrever esse poema. Viva a água viva, viva a vida. Um dia seremos menos de 30%, então nossos esqueletos serão como açudes secos. Aê! Aqui que é o sarau do Clamarte, que acontece uma vez por mês. Porque eu paro de trabalhar a sexta, no dia que eu passo o dia aqui descaracterizando a oficina para virar esse centro cultural, para tirar todos os carros de dentro, limpa a pó, que a oficina de Finlândia de Pintura tem aquela coisa da graxa. Então a gente vem aqui, ele fala uma poesia, eu falo outra, mas a gente ouve 50. Olha a vantagem. Em tempos de guerra é preciso convocar seu Buda. As frutas sigam na labuta. Tá bom, você quer espaço, eu chego pro lado, não precisa de disputa. Sigo a minha intuição. Vozes por vezes sussurram em meus ouvidos, pois na rua qualquer movimento suspeito já é identificado como perigo. Quando vejo homens abusando do livre-arbítrio enquanto irmãs fraquejam, sem ombro amigo. Nessa selva de pedra, meu pé tá dizendo, sou atleta, exercito minhas palavras para cercar o seu íntimo. Um tanto quanto inquieta quando a vida impõe seus labirintos, preta, poeta, de raiz. A ideia é a gente escrever, sei lá, dar uma continuidade aí, um trabalho que talvez seja didático fora da escola, né? Porque acaba sendo educativo, né? Às vezes o poeta não tem noção disso. A gente vai na escola, igual eu já fui em várias escolas, assim, com Cooperifa, com alguns outros saraus, o pessoal fala, porra, caramba, eu nunca vi um poeta vivo. Os pessoal acham que, a maioria dos alunos e professores acham, não, poeta é que já morreu, ficou limitado a essa turma que não fez história, escreveram bem, mas, pô, a gente tem que recontar a história. Eu vejo uma continuidade. Naquela época não tinha essa coisa que tem hoje, de ter tantas pessoas escrevendo, era meia dúzia. Tanto é que a Carolina virou o que virou naquela época, porque um jornalista descobriu ela, não me recordo o nome dele agora, e pegou o livro Quarto de Despejo e foi lá e publicou. E naquela época, negra, favelada, catadora de papel, escrevendo, todo mundo queria ver isso. É o que acontece até hoje. Às vezes tem algum cliente meu que chega aqui, eu falo, além de funilaria e pintura, eu escrevi um livro. Aí eu acabo vendendo para algum cliente meu. Fala, essa eu quero ver. Funileiro, pintor, escrevendo. Aí depois se surpreende, fala, pô, não é que os seus textos são legais? Hoje nós estamos homenageando Carolina Maria de Jesus. Negra, favelada, mãe solteira e o ícone da literatura brasileira. Carolina Maria de Jesus representa a nossa quebrada, representa todas as pessoas que vivem caminhando
caminhando lado a lado com as demais pessoas na invisibilidade. Nos caminhos por onde passou, ela viu rosas diferentes dela. Viu rosa branca, rosa vermelha, até rosa amarela. Então ela se perguntava, meu Deus, por que tanto a minha cor incomoda, se nem todas as rosas. Onde eu vou encontro várias Carolinas, né? E a maioria tem a história dela. São mulheres que criam os filhos sozinhas e que mesmo assim encontram um tempo para poder escrever, para poder fazer poemas, né? Ele perde a mocidade a vida inteira no mar. E não tem sociedade. Onde está seu sindicato? Ele trabalha o ano inteiro. Que grandeza! Ele enriquece o fazendeiro e termina na pobreza. Aqui representou a vida dela, né? Porque ela sempre quis ter um sítio, né? E quando ela morreu, ela deixou uma carta, um ano antes dela morrer, ela deixou essa carta para ser entregue para mim um dia após a morte. Então eu não sabia. Então ela deixou até com a vizinha aqui. E aí ela pedia, você nunca vende o sítio. Então esse sítio representou muito para ela e a gente está aqui tentando deixar o sítio do jeito dela. A casa está do jeito dela, só mexemos alguma coisa. As árvores estão aí, onde ela escrevia, embaixo dessas árvores, está do mesmo jeito. Essas árvores foi ela que plantou. Estou tentando preservar a memória dela aqui. Mergulhamos noite adentro num só sentimento, a fusão do pensamento. Era segunda-feira nublada, preguiçosa, sonolenta, desfez o pensamento. Agora, dois sentimentos. Eu, mulher, desmembrei-me do eu, poeta. Ele, homem, desmembrou-se do eu, poeta. Caminhamos vestidos e calçados, sob uma intensa garoa, em lados opostos, nas ruas da cidade de São Paulo. A literatura entrou na minha vida quando eu comecei a juntar as letras para formar sílabas. E isso foi mágico, porque a poesia era uma coisa muito minha. Eu estava encantada com a poesia que eu havia criado, mas não necessariamente as outras pessoas se encantavam com a minha poesia. Então eu comecei a procurar outras pessoas que também gostavam de escrever poesias. Então aí houve um encontro. E até hoje nós estamos nos encontrando por meio da poesia. Não pode me perder. O CAPES é o Centro de Arte e Promoção Social. Os meninos da periferia, onde eu moro e onde acontecem os encontros poéticos, têm me influenciado muito. Que não dorme, polivalente, pela madruga é a brecha na trinca que entra na sua mente, talvez. Mais umas palavras que passam e ninguém olhou, escutou, diferente daquela moto, sabe-se lá quantas cilindradas, mas todo mundo já flagrou. Situações eminentes acontecem e você nem vê, a nossa cefaleia é contínua e não celerei. Então acredito que o conhecimento é essa luz que está no altar do universo e que ela está para todos, não é? Então, não apenas para aquele que faz uma redação, passa no vestibular e vai para a universidade, né? Então, o benefício que existe do CAPES em relação às pessoas é de que elas entendem que elas também podem navegar pelo conhecimento das mais variadas vertentes. Eu digo que nós precisamos que o verdadeiro mestre
que o verdadeiro amigo e o verdadeiro amor são aquelas pessoas que nos ajudam a descobrir em nós aquilo que nós não sabíamos que tínhamos. Então, que venham a nós esses mestres, esses amores e esses amigos. O CAPES é tudo isso. Ela, por sua vez, não demonstrou reação, só que ele sabia do sentimento que habitava em seu coração. Ele não esperava, mesmo assim ela chegou. Mesmo parecendo impossível, por ela se apaixonou. É um sentimento verdadeiro que não se compra com dinheiro e que não seja passageiro. Ô bonito! Ô bonito! Povo inteligente! Povo inteligente! É tudo nosso! Meme sem debate, nos luta não é peixe, não importa o que ache. É cada um na sua, tem que se assim na rua, onde escolhe pra catar. Na moral, olha a lua, é ela quem inspira daqui, ali na vida. Bom, eu comecei a escrever muito tarde, poesia, assim, com 17, 18 anos, porque eu tinha vergonha de ser poeta. Não pegava bem ser poeta na periferia, principalmente no Parque Santo Antônio, Chaco Santana, onde eu jogava bola na várzea. Então eu dizia que eu escrevia música, essas coisas todas. E eu não entendia a poesia também. Eu gostava de ler os clássicos. Eu amava os clássicos, né? Mas eu não gostava de poesia, eu achava que poesia não tinha utilidade. E eu servi o Exército em 83 e foi na época da ditadura. E quando eu estava lá na cozinha fazendo um rango lá, eu estava com uma fita da Simone cantando Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, do Geraldo Vandré, que era uma música extremamente proibida. Uma música revolucionária para a época, só que eu não sabia. Aí eu tô ouvindo alto a música e tal, o sargento entra com tudo. Filho da puta, essa porra de comunista, seu mocorongo, isso é coisa de subversivo, de Che Guevara. Ele foi falando, eu fui gostando. E assim como no filme O Carteiro Poeta, quando o Rupuolo descobre as metáforas, eu também falei assim, nossa, tudo isso nessa música? E aí eu descobri as metáforas, e aí eu me apaixonei pela poesia. Aí eu descobri que a poesia sim fazia sentido. Para mim e para outras pessoas, para o país. Servia para arrumar namorada, servia para dispensar namorada, servia para homenagear sua mãe, lutar contra a ditadura, lutar a favor de um país, lutar contra o racismo, contra a pobreza. Aí foi paixão à primeira vista. E o Zé tinha um bar aqui embaixo. Meu pai tinha um bar aqui, o Zé tinha um bar ali. E aí acontecia, quando eu não estava trabalhando aqui, eu ia pro bar do Zé ver meus amigos. Aí lá eu ia beber cerveja. E o Zé... Lá, meu pai vendeu o bar e eu lancei meu primeiro livro lá, em 88. A gente ia para o centro para ter cultura. Então eu saía daqui, a gente ia lá no Bexiga, sabe? Ia pegar o Cineclube do Bexiga, eu ia na Livraria Arte Pau Brasil, eu ia no Centro Cultural, porque não tinha. Aí chegou uma hora assim que eu falei assim, pô, por que a gente não tem essas coisas? Né? No nosso bairro, por que é só a violência? Aí na minha cabeça sempre ficou assim, pô, acho que eu estou errado aqui. Eu acho que eu tenho que somar, acho que eu vou somar no meu bairro. Se ninguém compra o meu livro no meu bairro, a culpa não é deles, é minha. Então eu tenho que fazer com que meus amigos gostem de ler. Então eu passava aqui, olhava essa estrutura e falava, eu tenho alguma coisa a ver com isso. Ou o meu silêncio, ou a omissão, a covardia. E aí eu queria dar um sentido para minha vida. Eu falei, pô, então você, o Pica, é onde eu moro. Ah, mudou muita coisa, não só no bairro aqui, como a periferia começou a chegar a população mais carente, diferente. E mudou muito pra gente. Uma que eu voltei a estudar, eu tinha parado na 8ª série, voltei a estudar, terminei o colegial. Quem lê enxerga melhor, não pega o ônibus errado, como o Sérgio mesmo diz. Quem lê não se engana com essas coisas que estão acontecendo aí na televisão, que a gente vê. Quem lê, quem estuda é diferente, seu vocabulário é outro, a forma das pessoas te ver é outra, né? Mulheres em missão intercalada em cada rima, quantas vezes sem vez, muitas vezes sem voz, invisíveis no busão passou batido por nós, ó. Passa o tempo e a vida vai no vento, a expressão da face reflete o sofrimento. Antigamente as pessoas falavam que tinham vergonha e tinham medo de falar que moravam no bairro por devidos acontecimentos. E hoje, não pela Cooperifa e por vários movimentos que acontecem aqui, esse bairro se tornou o RG, né?
o posicionamento, não, eu moro na periferia do Jardim São Luís, eu moro na periferia do Chácara Santana, do Jardim Letícia. Eu acho que uma autoafirmação, né? Acho que a mudança foi isso, as pessoas foram se identificando, falando, pô, eu sou preto, eu sou negro mesmo, eu moro na periferia, sabe? Eu tenho direito, eu posso questionar, eu posso fazer isso, eu tenho direito a estudo, a educação, a cultura, a lazer. Então a Cooperifa e outros movimentos deu essa margem de autoafirmação do quem é você, o que você faz aqui. Cultural, é poesia, literatura marginal. O Cooperifa, o risco da caneta, é periferia, academia das letras, Clarices e Quintanas. Na periferia, guerreiros e guerreiras comungando poesia. Só na sintonia, não é muita treta. O Cooperifa, academia das letras, no risco da caneta. Vai se valer do que? Vai se pensar no que? Cê vai querer o que? Se vossa autonomia foi comprometida. Se os versos da canção não trouxe empolgação, não trouxe solução pra uma geração numa função perdida. Suicida é não se organizar, deixar rolar e acreditar que o mundo tá perfeito desse jeito. Do seu jeito vai crescer na diferença, a divergência do emburguesamento técnico. Fui morar fora, né, no litoral. E quando eu voltei eu falei, pô, vamos fazer um fanzine, né, com quadrinho. Eu ilustro e você escreve. Eu já tinha pego um texto dele, feito uma tirinha lá, jogando na internet, deu uma repercussão legal no trabalho. E aí a gente falou, vamos fazer? Vamos fazer? Ele falou, beleza, eu vou começar a pensar nas ideias. Ele foi lá em casa e ele bolou o roteiro super rápido, né? Foi modificando. E a partir daí surgiu a ideia da HQ, que era para ser um fanzine assim, com xerox, né? E cópias assim, bem baratas, mas foi tomando forma, eu fui estudando e entendendo melhor como que funciona um HQ e criou umas proporções maiores do que a gente esperava, assim. E assim surgiu o Terceiro Mundo, né? E aí a gente começou a pensar sobre a ideia de fazer algo que chegasse nesse público diferente, que seria esse público da HQ, e que tivesse uma história que não fosse como é normalmente nas HQs, voltada mais para entretenimento. A gente queria algo mais crítico, que tivesse também a sua parcela de entretenimento, mas que fosse explicitamente crítica. Tivesse personagens que a gente se identificasse como protagonistas, que quebrasse um pouco essa lógica de herói e vilão. Na segunda metade dos anos 70, vai ter um tipo de quadrinhos alternativo que já não vai mais falar de sexo, drogas e rock and roll. É um tipo de quadrinhos mais autobiográfico, que vai estar passando para o leitor questões mais existenciais do autor. O autor, o desenhista, o roteirista, ele está mais preocupado com questões da sua própria existência, os seus problemas pessoais. Ele relata de forma autobiográfica a sua trajetória, os problemas por ele vivido. O Terceiro Mundo surgiu para fazer um trocadilho, né? Porque todos nós, de periferia da latino-americana, somos o Terceiro Mundo, assim. Então, era para fazer uma favela que chama Terceiro Mundo, mas para ficar fazendo esse trocadilho com onde você mora. Eu moro no Terceiro Mundo. A criação da história, ele partiu a ideia inicial, ele criou todo o universo ali do que ele imaginava, assim, e eu fui dando uns pitacos, assim. Mas sempre foi coisas do nosso cotidiano, assim, um rolê, vamos pegar uma ideia aqui de um rolê que a gente fez e colocar na história. A ideia do design dos personagens, como que a galera se veste aqui onde a gente mora e tal, né? Como que o pessoal fala. Então tudo que tem lá, todo o universo do Terceiro Mundo é baseado no nosso cotidiano mesmo, né? E as histórias mostram um cotidiano daquelas pessoas que vivem à margem da sociedade. Os quadrinistas e os escritores da periferia, eles têm uma realidade que eles precisam expressar a partir de poemas, de romances e também de quadrinhos. O fanzine de quadrinhos, né, a autopublicação de quadrinhos é muito comum na periferia das grandes cidades, principalmente aqui em São Paulo. Então você olha ao seu redor e você não vê nada do seu dia a dia sendo protagonizado nos espaços de mídia, assim, na veiculação de quadrinhos ou de novelas, etc. Sempre quando é veiculado é de uma maneira com a qual a gente não se sente representado, assim.
Então, quando a gente não se sente representado, a gente tem a nossa máxima, que é faça você mesmo. Então tem iniciativas muito grandes, desde o fanzine, o pessoal do Picho, o pessoal do HQ, né? É tudo gente que está lutando por espaço e que não quer virar babaca, não quer entrar no formato que os outros deram, porque o problema é você entrar no formato. Olha aí, a gente tem quadrinho americano em todas as bancas, mas não tem meio-fio em lugar nenhum, entendeu? É um crime, mano. Uma lágrima cair, porque eu logo preciso. Deixa a mente da gente caída no site, mas somente a velho e abatido. Porque eu sei, será que eu tenho voz? Ou tenho visão? O que eu tenho no cérebro é o meu capital intelectual. Eu não preciso de capital de vestimenta. Entendeu? As pessoas estão acordando para isso. É um grande ano e uma grande década de mudança. Para ser poeta, você tem que sentir, pensar. Isso, ninguém domina o pensamento. Tudo bem. Para corrigir, tem um monte de pessoas para ir lá tentar colocar uma vírgula que você deixou faltando. Ah, não, peraí, essa conjugação de verbo aqui. Mas para sentir, não. Eu creio que a minha escrita é o Grajaú. É porque escrevo o que sinto. E eu vivo no Grajaú, eu respiro o Grajaú. Eu acredito que o Grajaú tem, creio que se a gente puder quantificar, assim, 90% do Grajaú está na minha poesia. 4, 5 anos atrás, quando eu estava saindo da escola e nenhum livro teórico chegava até mim naquela época, a linguagem me excluía, a linguagem teórica academicista, assim, era a linguagem com a qual eu não conseguia compreender. Eu já compreendi o Eduardo Galeano, falando das mesmas coisas que estavam nos livros teóricos, assim, mas ele estava explicando a minha realidade de uma maneira muito simples. Então isso foi fundamental para mim, foi fundamental para eu pensar, pô, mas eu quero escrever para quem? Quem está precisando de ler o que eu escrevo, assim? Dessa palhoça. Alma de quando tentei falar, fúria do algoz, com essa só. Eu sempre gosto de falar que é o seguinte, que a literatura marginal ela não se explica muito, tá ligado? Porque ninguém explica a literatura contemporânea, ninguém explica a literatura oficial, né? Mas uma coisa que a gente pode dizer é que a literatura marginal é feita por e para gente da periferia. Ela se resume em você fazer um texto que outro cara não poderia fazer, não vivendo a situação que você viveu. Bom, a literatura periférica, para mim, eu devolvo como uma outra pergunta. O que é literatura grega, feita pelos gregos? O que é literatura romana, feita pelos romanos? O que é literatura negra, feita pelos negros? Literatura periférica é feita por gente que mora na periferia. Ah, mas eu sou de um bairro nobre, posso fazer? Pode, mas não vai ficar bom. Né? É uma literatura específica de quem mora e sofre as agruras da periferia de São Paulo e de outros estados. Tudo bem, o pessoal fala marginal, as margens, tudo que está às margens da sociedade. Tem a coisa do centro dominante, né, que é aquele miolo ali, que é o que acontece, que a maioria das leis favorece a isso. Ah, não, as grandes editoras, o mercado publicitário, o mercado da literatura ali que domina toda essa parte das grandes editoras, está ali, do centro. Então essa literatura, ela saiu uma coisa que escapou desse controle. Por isso as margens. Que são marginalizadas pela sociedade. E eu curto porque é a nossa história, né? É com que a gente se identifica. Então é a margem da indústria, é a margem do tipo de entretenimento específico que pede. Então se a gente for pensar hoje no que é produzido, é muito parecido as coisas, porque existe um padrão específico. A literatura marginal não está ligando muito para esse padrão. Ela está ligando em poder colocar suas ideias ali, em poder se representar, em poder colocar suas pautas, em poder colocar as suas dificuldades, os seus anseios. Então a literatura marginal é como um pouco o rap, assim, não falam da gente na música, a gente vai trazer a nossa própria música. Assim, não falam da gente na literatura, então a gente vai criar a nossa própria literatura. Tem rótulo até para tirar nosso rótulo. Ela fala, mas vocês não tinham que se chamar de literatura marginal, é literatura. Tá, mas ninguém põe a gente nas feiras se é só literatura. Vamos fazer uma feira literária, vamos convidar autores de literatura. Tá todo mundo menos a gente. Aí o cara fala, puta, leva um cara de literatura marginal. Aí abre espaço, porque vai levar um índio, vai levar um negro, vai levar um homossexual. Aí abre um espaço para a literatura marginal. É só assim a gente tem espaço, entendeu? É a cota do sistema. Então, se não tiver a nomenclatura, se não tiver um nome, não tem nada.
Aí eu falo pro cara, eu até aceito não ter rótulo, se eu não quiser. Quando você lê Dom Quixote, você viaja nos sonhos de Cervantes. Agora, quando você ouve histórias escritas na periferia, falando de um jovem que enfrentou um crime, que entrou na FEBEM, você sabe o que significa aquilo. Então, quando você lê, toca seu coração. Quando alguém toma um tiro, a página escorre sangue. Você escuta o estampido da bala. É uma literatura diferente, mais forte. Às vezes menos crase, menos ponto e vírgula, mas ainda assim literatura, né? As questões daquilo que o angustia. Então, e isso fica à margem, porque quem está do outro lado eu não posso generalizar, mas a grande maioria não está preocupada com as questões que incomodam a quem vive tão distante do centro. Né? Marginal nesse sentido, periférica porque se trata de um movimento que nasceu na periferia, mas o poeta é poeta em qualquer lugar do mundo. Marcha soldado, marcha soldado, marcha soldado, marcha soldado, marcha soldado, marcha soldado. Escreva poema, mas tem que estudar, recite a palavra. A gente tem que se preparar pra batalhar, a gente tem que se juntar. Quero fazer valer a minha vida. Eu quero colocar o polegar na história. Você está me entendendo? Eu quero dar orgulho para essas pessoas que me conheceram. Esse cara valeu a pena ter conhecido. Assim como eu acho que vale a pena conhecer muita gente que já morreu, como Carolina Maria de Jesus, como João Antônio, por exemplo. Se a minha poesia, se a minha literatura me ajudar a chegar no outro, estará realizado o meu sonho. O meu sonho é ir. O meu caminho, a minha direção é o outro. A escrita é essa aqui, 1000 quilates feito a punho. Num cabuloso inverno era nós, mês de junho, cabuloso. A 1000 frequências sem som, alguns malandros sem sorte, eis os fracos sem fé, à espera da morte. E assim triste é ver quem nunca teve amor, andando pelas ruas na moral sem rancor. Como é que faz? Se perguntas é desacreditado. É cada um na sua e carregando seu fardo. Dias bons vêm, meus amigos também creio. Pra vocês ver, a diferença nem sempre é estar no poder. Repare só, os moleques querem ser furiosos e velozes no pique tipo zoom. As naves adaptadas ao século 21, mas eu não, tô no mundão. Palavras vão, mas não em vão. Valores aos valores, sim senhor, Deus deu vida. Salve Fagner, resposta é missão cumprida. Doa quem doer, está no rap é proceder. Se pra poucos é, só mais um Zé, fazer o quê? Quem não entende a luta vai falar, falou é Judas. Cicatrizes, diretrizes, infelizes que não mudam. Daqui pra ali é perto, é o futuro, eu tô esperto. No presente é muita gente, infelizmente no deserto. Tempo bom é chuva, pra depois colher as frutas. Um povo que acredita, sem preguiça, vai em busca. Carai, que dia quente, só comenta, segue em frente. Na caminhada é Jó com a história diferente. Terra para todos, tudo de bom em dobro. É a frase dos guerreiros, quem herdar um mundo novo. Um mundo novo, a quem acreditar. Eu acredito e vou buscar, assim que é. O que tiver que ser, será.